Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do nosso curso intensivo de revisão de Biologia, voltado para o Enem e também para os vestibulares que vocês vão enfrentar, as maratonas de vestibulares que vocês irão enfrentar neste final de ano, tá? Lembrando que nós estamos na nossa semana 12, já são 12 semanas, 12 aulas disponíveis para você e nós vamos até a semana 19, até aquela semana que antecede a primeira prova do Enem, até dia 16 de janeiro. Toda semana você vai ter aqui uma aula nova gravada disponível para o seu estudo, tá bom? Vamos lembrar que nós estamos na aula de Fisiologia Humana. Na aula passada, na semana passada, nós iniciamos a parte de sistema endócrino. Eu falei para vocês a respeito dos hormônios da hipófise e também da tireoide. Falamos um pouco sobre o T3, T4 e as consequências daquele hormônio. Vamos então continuar aquela aula da semana passada, ainda na tireoide, que é um hormônio que produz, que é uma glândula que produz a calcitonina, que seria o terceiro hormônio da tireoide. A tireoide então produziria o T3 e o T4, que são hormônios envolvidos no metabolismo celular, no crescimento da célula, na manutenção da energia do organismo, né, de acelerar o metabolismo, ok? Que está envolvido diretamente com o desenvolvimento do sistema nervoso, o crescimento, o ritmo cardíaco. T3 e T4 eles regulam toda essa parte metabólica, enquanto que a calcitonina tem a ver com o quê? Com cálcio. Então veja só, a calcitonina, como eu disse, é um outro hormônio da tireoide e ele atua o que, gente? Diminuindo, tá destacado aqui, a quantidade de cálcio no sangue. Então a calcitonina, o que ela faz? Ela diminui a concentração de cálcio no sangue. Como é que ela faz isso? Como é que ela diminui a concentração de cálcio no sangue? Obviamente, ela vai aumentar a deposição de cálcio nos ossos, porque 99% do cálcio do nosso organismo está armazenado nos ossos. Então a calcitonina tem esse papel regulatório, tá? Uma forma que ela atua é diminuir a atividade dos osteoclastos. O que são osteoclastos? São células especiais presentes no tecido ósseo, derivados de monócitos. Então nós tínhamos células chamadas de monócitos presentes no sangue, tá? Os monócitos são as mesmas células que originam os macrófagos que vimos na aula passada de sistema imunológico, tá? Os monócitos lá no sangue dão origem aos macrófagos no tecido conjuntivo, que são células de defesa, mas nos ossos os monócitos dão origem aos osteoclastos, tá? Lembre-se, na histologia nós usamos a palavra cito para a célula adulta e blasto para a célula jovem. Então, no tecido ósseo, nós tínhamos osteoblastos que se tornaram osteócitos, que estavam ligados diretamente à produção de matriz óssea. Mas aqui nos ossos nós temos ainda os osteoclastos. Esses osteoclastos são células responsáveis por raspar a matriz óssea, ou seja, retirar cálcio dos ossos, jogando esse cálcio para o sangue. Por que isso acontece, gente? O cálcio tem muito mais funções do que formar o esqueleto. O cálcio sim forma o nosso esqueleto, nossos ossos e dentes juntamente com o fosfato de cálcio. Mas o cálcio também está atuando na contração muscular, o cálcio está atuando na coagulação sanguínea, o cálcio está atuando também na transmissão de impulsos nervosos, na liberação de neurotransmissores. Então veja como o cálcio é importante para o seu corpo. E ele está a 99% reservado nos ossos. Então é por isso que essas células chamadas de osteoclastos são tão importantes, porque elas vão raspar a matriz óssea e vão liberar cálcio na corrente sanguínea para participar dessas outras funções. E o que faz a calcitonina? Ela diminui a atividade desses osteoclastos, ou seja, ela faz com que o cálcio seja menos disponibilizado no sangue, permaneça mais nos ossos, consequentemente isso diminui a quantidade de cálcio no sangue, tá? Então o cálcio não é retirado mais dos ossos e não é disponibilizado no sangue e consequentemente a sua concentração vai diminuir.
beleza? De maneira oposta, de maneira antagônica à calcitonina, nós temos o paratormônio. O paratormônio que é produzido pelas glândulas paratireoides, tá? Paratireoides. Então, olha só, você tem a glândula tireoide que fica aqui na base do seu pescoço e para trás dela temos as paratireoides, que são 4 pequenas glândulas parecidas do tamanho de um grãozinho de ervilha mais ou menos, tá? Então elas ficam atrás da tireoide e elas produzem quem? O paratormônio. O que esse paratormônio faz? Ele é antagônico à calcitonina. Então se a calcitonina, paratormônio, se a calcitonina diminui a concentração de cálcio no sangue, o paratormônio aumenta a concentração de cálcio no sangue. Como é que ele faz isso? Dá para imaginar. Se a calcitonina diminui a atividade dos osteoclastos, o paratormônio aumenta a atividade dos osteoclastos, ou seja, raspa o osso, tira o cálcio da matriz óssea, disponibiliza para o sangue para que o cálcio possa atuar na coagulação sanguínea, na contração muscular, na transmissão dos impulsos nervosos, liberando os neurotransmissores, tá? Então, o controle entre calcitonina, que é um hormônio da tireoide, e paratormônio, que é um hormônio das paratireoides, se dá por um processo de regulação chamado de feedback negativo, tá? Então, veja aqui. Próxima imagem, as paratireoides localizadas atrás da glândula tireoide, são essas 4 glândulazinhas aqui, tá? E aqui nesse slide, lembrando sempre, tá? Que nas nossas aulas do intensivo, os nossos slides ficam aqui abaixo do vídeo no portal para que você possa baixar e acompanhar comigo, tá? Então veja só, gente, o que é um feedback? Feedback é uma resposta, né? Feedback negativo é uma resposta que leva à diminuição da liberação de determinado produto, tá? Então, por exemplo, o que acontece aqui? Aumenta o nível de cálcio no sangue. Tem muito cálcio no sangue, certo? Quando esse sangue com muito cálcio passa pela glândula tireoide, ela identifica que este sangue está com muito cálcio. Tudo que é demais também é um problema, porque muito cálcio pode levar à formação de cálculos renais, por exemplo, tá? E aí a tireoide libera calcitonina. Liberando calcitonina, vai fazer com que você aumente a deposição de cálcio nos ossos, ou, melhor dizendo, diminua a retirada de cálcio dos ossos, tá? Você diminui a absorção de cálcio nos intestinos, porque você já tem um monte de cálcio no sangue. Para que o intestino vai querer absorver mais cálcio do alimento? Então sai mais cálcio nas fezes. E eu diminuo a absorção de cálcio na urina também. Para que os rins vão recuperar o cálcio se já tem cálcio demais no sangue? Então sai mais cálcio na urina, tá? Então nesse caso a ação da calcitonina vai diminuir a retirada de cálcio dos ossos, diminuir a absorção de cálcio nos intestinos e diminuir a reabsorção de cálcio no filtrado glomerular para a formação da urina. Consequentemente, depois desses 3 processos, o nível de cálcio no sangue vai diminuir. Tá? Diminuindo o nível de cálcio no sangue, chegando a um patamar normal, ok, maravilha. Porém, se continuar a diminuir demais, o sangue com pouco cálcio passa pelas paratireoides. Aí começa o efeito contrário. Já que o sangue tem pouco cálcio, as paratireoides reconhecem isso e liberam o paratormônio. E o paratormônio vai aumentar. Aumentar o quê? Aumentar a absorção de cálcio dos ossos, tá? Vai aumentar a absorção, de cálcio pelos intestinos, vai diminuir a eliminação de cálcio na urina. Então, de certa forma, você vai fazer com que haja uma
liberação de cálcio dos ossos, indo para o sangue. Você vai aumentar a absorção de cálcio dos intestinos, indo para o sangue. E você vai diminuir a eliminação, ou seja, você vai aumentar a absorção de cálcio dos rins do filtrado glomerular, indo para o sangue. Como consequência, o nível de cálcio no sangue aumenta. Essa é a regulação, tá? Que o paratormônio promove. Paratormônio e calcitonina tem a ver com cálcio. Calcitonina diminui o nível de cálcio do sangue. Paratormônio eleva o nível de cálcio do sangue. Basicamente é isso que a gente tem que saber, tá bom? Obviamente, vocês estão vendo aqui, isso não é uma paratireoide. Isso não é uma tireoide. Mas eu quero que vocês treinem aí a sua reconhecimento e já escreve aí no seu caderno que glândula é essa. Que glândula é essa que nós vamos falar a partir de agora? Não vale colar, tá, gente? Isso é um exercício de treinamento. Claro, você já deve ter identificado. Essa aqui é a glândula adrenal ou suprarrenal. Tá? Suprarrenal. Beleza? Adrenais ou suprarrenais, o nome já diz, elas ficam acima dos rins e nós temos ali basicamente duas regiões. Região da medula, que produz hormônios como adrenalina e noradrenalina. Tá? E temos a região chamada de córtex. O córtex da glândula adrenal. Lembrando que o córtex da glândula adrenal é estimulado por um hormônio lá da adenopófise, que é o ACTH. Esse hormônio ACTH, que é o hormônio estimulante do córtex da glândula adrenal, certo? Vai estimular com que o córtex adrenal produza os chamados mineralocorticoides. Mineralocorticoides, aqui nós podemos representar pelo hormônio aldosterona. Lembra do macete? Aldosterona. Aldosterona, tá? Tá envolvida com a absorção de sódio, ok? Temos também os glicocorticoides, que são anti-inflamatórios naturais. Nós vamos chamar de cortisol. Ah, é cortisol ou é cortisol? S em meio a duas vogais tem som de Z, então é cortisol, beleza? E nós temos ainda os andrógenos. Andrógenos são hormônios masculinizantes. Tá? Tanto homens e mulheres têm andrógenos e geralmente é o que deixa uma mulher um pouco mais masculina, dependendo do caso, já que a mulher não tem testículo, né? Os andrógenos levam à produção de pelos, então a mulher pode ter mais pelos do que outras mulheres, não porque ela tem mais testosterona, mas porque geralmente ela tem mais hormônios andrógenos, que poderia até colocar como testosterona aqui também, tá? O nome testosterona, mas fica mais a cargo do masculino, esse nome testosterona, devido ao testículo. Mas andrógeno é um similar, tem o mesmo efeito da testosterona, tá bom? Isso na mulher em relação ao homem, ok? Então aqui nós podemos ver a glândula adrenal, a parte do córtex da glândula adrenal e aqui a medula da glândula adrenal. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a medula. A medula produz dois hormônios, como eu coloquei ali, adrenalina ou epinefrina ou efinefrina, tá? Ou noradrenalina, ou norepinefrina, ou norepinefrina, são nomes que podem aparecer por aí, tá? Geralmente em séries médicas que vocês gostam bastante de assistir, né? House, que mais que vocês assistem? O do Good Doctor, né? Grey's Anatomy e várias outras séries médicas. Tem New Amsterdam, se você nunca assistiu a série New Amsterdam, tá? Então assista porque é bem legal. Tem muitas séries médicas aí que mostram um paciente em parada cardíaca, eles pegam ali adrenalina ou epinefrina, pá, e coloca direto no coração do paciente.
e aí ele consegue ressuscitar, né? Ele consegue reviver o coração dele, porque é um hormônio que está diretamente ligado a controle de batimentos cardíacos, tá? Normalmente, esses hormônios são liberados em pequenas quantidades para regular sua pressão arterial. Por exemplo, se você está lá sentado e levanta de repente, você nunca sentiu aquela sensação de parece que vai escurecer tudo, tô perdendo o sentido, está escurecendo, de repente você volta? É porque às vezes você levantou rápido demais, não deu tempo do coração bombear oxigênio, bombear sangue para o seu cérebro, vai dar um apagão, né? Ou então você tem que subir um lance de escadas. Para subir o lance de escadas, você começa a fazer um pequeno esforço físico. E ao final do seu lance de escadas, você está com o coração um pouco mais acelerado. Quem fez essa regulação foi a liberação de adrenalina feita pela adrenal. A adrenalina não é liberada pelo coração. A adrenalina é liberada por neurônios que estão lá na medula da adrenal. Tá? A medula da adrenal tem origem do sistema nervoso, ela tem origem ectodérmica e não endodérmica, como pode se imaginar, tá bom? Em situações de perigo, aí sim, tá, gente? Situações de perigo, estresse, tá? A adrenal libera doses grandes de adrenalina e noradrenalina para poder preparar o seu corpo para uma fuga. Então, você pensa o seguinte: eu estou numa situação de medo, uma situação assim de perigo. Como é que o meu corpo vai se comportar? Ele vai se comportar te preparando para uma fuga. Então, vai elevar a pressão arterial, porque o meu coração vai bater mais rápido para distribuir sangue para o corpo inteiro, para chegar até os músculos, para que eu possa ter força, eu possa ter oxigênio, eu possa ter rapidez, eu possa reagir de uma maneira fantástica ao perigo. Glicogenólise. Eu vou fazer o quê? Eu preciso de energia, não dá tempo de eu comer um lanche ali para ter glicose no sangue, para os meus músculos trabalharem. Então eu vou pegar, a adrenalina vai pegar o glicogênio e vai quebrar o glicogênio. Se não tiver glicogênio, ela vai pegar gordura e vai fazer uma gliconeogênese e vai fornecer para você energia naquele momento. Palidez. Por que palidez? Nossa, você está branco, você está pálido, aconteceu alguma coisa. Tomei um susto, porque o sangue periférico não é importante nesse momento. Eu tenho que colocar o sangue, restringir a perda de calor. Eu tenho que fazer com que o sangue vá para os músculos que vão me ajudar a fugir. Então vai para perna, vai para braço, vai para abdômen para tentar fazer com que você consiga fugir. A face naquele momento não é tão importante assim para ser irrigada. Liberação de lipídios do tecido adiposo, aquela chamada gliconeogênese, que é a degradação ou transformação de lipídios em glicose, por exemplo. Tudo isso faz com que a adrenalina liberar numa situação de estresse. Então nós temos aqui, por exemplo, uma situação de estresse. Um chihuahua raivoso, olha lá, de frente para você esse chihuahua raivoso, você está completamente vendido na história, não sei o que fazer, né? Eu tomo um susto. Esse susto é uma descarga de adrenalina, que foi o que aconteceu nesse momento, tá? A minha medula da adrenal, estimulada, né, pela visão do chihuahua raivoso, libera adrenalina. A adrenalina vai lá na minha corrente sanguínea, vai lá no meu coração, acelera os batimentos cardíacos, prepara, aumenta a minha pressão arterial, estimula a minha glicogenólise, faz com que aconteça a gliconeogênese, tá? Eu aumento a dilatação dos brônquios, minha pupila ela dilata para que eu possa fugir da maneira mais eficiente e rápida possível. Se você não está vendo direito o que está acontecendo aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tigres correndo atrás de uma galinha. Essa é a galinha mais rápida do mundo, ela bateu o recorde, tá, de velocidade em fuga. Ninguém conseguiu mais registrar uma velocidade tão alta dessa. Ela não foi pega pelos tigres, tá? Ela é recordista mundial entre as galinhas de corrida, tá bom? Aí nós vamos ter aqui um resuminho de feedback, na verdade, tá, gente? Então, feedback. O que vai acontecer? Você tem lá a hipófise com ACTH estimula a suprarrenal. Lembra disso? A suprarrenal libera os adrenocorticoides, que seria ali mineralocorticoides, glicocorticoides e andrógenos. Esses mineralocorticoides vão fazer o quê? Eles vão inibir a liberação de ACTH, feedback é negativo. A hipófise ainda libera o TSH. O TSH estimula a tireoide a produzir T3, T4. O T3, T4 em alta inibe
o TSH da adenohipófise. O FSH e o LH nos testículos estimula a produção de testosterona. Na verdade é o LH, ok? O FSH e LH nos ovários estimula a produção de progesterona e estrógeno. Quando esses hormônios estão em alta, eles inibem a produção dos hormônios da hipófise, tá? Então é dessa forma que ocorre a regulação por feedback negativo. Um hormônio faz uma glândula trabalhar, essa glândula produz um segundo hormônio e esse segundo hormônio, quando está em alta, vai lá na hipófise e faz a inibição do primeiro hormônio. Sempre é dessa forma, tá, gente? O primeiro hormônio estimula uma glândula que libera um segundo hormônio e o segundo hormônio inibe o primeiro hormônio, tá? Mais adiante nós falaremos a respeito de ciclo menstrual e eu vou falar um pouquinho sobre FSH e LH. Então só para lembrar para vocês aqui do córtex, mineralocorticoides, aldosterona atua lá nos rins para absorção do sódio, tá? No túbulo contorcido distal. Os glicocorticoides, como o cortisol, são anti-inflamatórios naturais que são liberados em condições de inflamações ou até mesmo de estresse. Por isso que o estresse pode causar problemas físicos, não só psicológicos, porque isso pode mexer com hormônios. Isso pode causar uma baixa da imunidade. Uma das funções do cortisol para evitar inflamações é diminuir a ação do sistema imune. Então, se você tem um estresse crônico que está liberando muito glicocorticoide, liberando muito cortisol, uma das consequências, no caso, seria a diminuição da reação do seu sistema imune, uma imunoexposição, e isso poderia acarretar alguns problemas, tá? E andrógenos, hormônios masculinizantes, como eu comentei com vocês, tá? Vamos passar agora para o pâncreas. O pâncreas, que é uma glândula coringa. Por que é uma glândula coringa? Porque é uma glândula mista, é uma glândula que tem funções endócrinas e exócrinas. É uma glândula que pode ser chamada de anfícrina. Anfi quer dizer duas, lembra do anfíbio? Duas vidas, uma vida na água na forma de girino e uma vida na terra na forma de adulto, tá? Então nós temos a parte exócrina do pâncreas, exócrina, lembra? Glândulas que secretam por ductos através para uma cavidade. Então ele secreta o suco pancreático, que tem bicarbonato e mais as enzimas que nós vimos na aula digestória, secreta lá no duodeno do intestino delgado. E temos ainda a parte endócrina. Endócrina secreta diretamente para o sangue, ok? Através das ilhotas de Langerhans, e essas ilhotas que nos interessam, porque essas ilhotas produzem os hormônios do pâncreas, que nós vamos falar aqui, tá? Essas ilhotas possuem dois tipos de células, células beta que produzem insulina e células alfa que produzem glucagon, tá? Então não se esqueça da Gabi, ok? Professor, mas o que tem a Gabi? A Gabi é um macete para você lembrar quem produz o quê. Então, glucagon é produzido pelas células alfa, enquanto que as células beta produzem insulina. De novo, lembra da Gabi. Glucagon, alfa, beta, insulina, tá? Então, um macetinho que vai te ajudar a lembrar quem produz quais hormônios. Cerca de 70% das células das ilhotas pancreáticas são células alfa, são células beta, melhor dizendo, que produzem insulina, tá? Então a insulina tem um papel muito importante na nossa regulação. Na verdade, a insulina ela é muito mais famosa que o glucagon. A gente não pode esquecer do glucagon, tá? A insulina é o popstar dos hormônios, né? O glucagon fica meio de lado, mas ele tem o seu papel importante, sim. Não devemos esquecer do glucagon, tá? Aí nós vamos ter aqui, ó, a insulina, como ela atua. A insulina é um hormônio que vai facilitar a absorção de glicose. Toda vez que a gente se alimenta, que a gente ingere carboidratos, tá? Os carboidratos são os nossos alimentos energéticos, nós degradamos esse carboidrato e produzimos glicose. E essa glicose é o nosso alimento celular. É essa glicose que vai entrar lá nas mitocôndrias, vai ser oxidada para a liberação de energia na forma de ATP. Então ela precisa estar presente no nosso dia a dia, tá? Então a insulina, ela vai fazer o quê? Ela vai abrir as portas das células para que a glicose entre.
Tudo bem? Então ela vai facilitar a absorção de glicose nos músculos, no fígado e no tecido adiposo. Por que nos músculos? Para dar energia para nossas atividades diárias, nossa movimentação, né? Porque tudo que a gente for fazer precisa de músculo. A não ser que eu fique deitado na cama, eu não preciso de músculo nenhum, somente os meus músculos viscerais, né? E o cardíaco, mas os esqueléticos estão paralisados. A partir do momento que você está se movimentando no seu dia a dia, você está usando o músculo, você precisa de glicose. Fígado, para que a glicose precisa ir no fígado? Glicogênese, produção do glicogênio, armazenamento dessa glicose no fígado. E tecido adiposo, se você comer demais, se você exagerar nos açúcares, nos processados, nos carboidratos, né, a farinha branca que se diz, você acaba aumentando muito o seu nível de glicose. O fígado não vai suportar armazenar essa glicose em glicogênio e você vai ter que armazenar em lipídio, a chamada lipogênese, que é o que vai fazer você engordar, efetivamente. O que faz você engordar não é comer gordura, tá? Não é comer às vezes uma picanha com uma gordurinha. O que faz você engordar é a quantidade de carboidratos, de açúcares que nós comemos dia a dia, porque o açúcar nos vicia, tá? Então é um problema sério, nós precisamos mudar esses hábitos, tá bom? A insulina então ela vai ter uma ação chamada de hipoglicemiante. Então você fala, por que é ruim ter açúcar elevado no sangue? Não é ruim ter açúcar em excesso no sangue. O problema é que se tem açúcar em excesso no sangue, provavelmente esse açúcar não está conseguindo entrar nas células. Então é como se eu tivesse muito açúcar no sangue, só que as células estão com fome. É como se você tivesse uma geladeira cheia de comida com cadeado. Você está morrendo de fome, a geladeira está cheia, eu não posso acessar. A célula está morrendo de fome, o sangue está cheio de açúcar, mas ela não pode pegar. Tá? Então, o papel da insulina é facilitar essa entrada do açúcar. E à medida que a insulina vai facilitando a entrada da glicose nos músculos, no fígado, no tecido adiposo, o nível de glicose diminui no sangue. Tá? Então a insulina também estimula a glicogênese, que é a conversão do excesso de glicose em glicogênio no fígado, e também facilita a absorção de aminoácidos e estimula a síntese proteica. Por isso que alguns atletas até usam insulina para treinar, porque isso pode estimular a produção de proteínas e consequentemente facilitar o crescimento muscular. Tá? Mas chega um momento que a insulina precisa ser combatida. Por quê? Porque a insulina vai diminuir tanto o seu nível de açúcar no sangue que pode chegar um momento que você, caso não tenha realizado nenhuma refeição ou estiver em jejum, desmaie, tá? Então, normalmente o que acontece, gente? A nossa chamada normoglicemia, a normoglicemia é em torno de 90 miligramas por ml. O ideal é que você faça o exame em jejum, colete o sangue e analise para dar 90 miligramas de glicose por ml do seu sangue, tá? Então isso seria o ideal. Quando a gente acaba de comer, nós realizamos uma hiperglicemia, que é quando a nossa glicose ela vai lá próxima a 200 miligramas, certo? E aí, neste momento, entra a insulina, e a insulina faz com que haja uma hipoglicemia. Cai em torno ali de 30 miligramas. Aí vem o glucagon e faz retornar a 90 miligramas na normoglicemia. A normoglicemia, tá? Então aqui, ó, estou em o quê? Jejum. Ok? Nesse ponto, o que aconteceu? Eu fiz uma refeição. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, foi liberada insulina. Ok? Caiu. Como é que caiu? Entrou no tecido adiposo, foi para o fígado, músculo esquelético. Nesse ponto crítico aqui embaixo, o que aconteceu? Glucagon
e aqui voltou ao normal. É claro que essa oscilação, quando eu acabei de comer, liberou insulina, diminuiu glicemia, liberou glucagon, voltou ao normal, isso pode levar algumas horas. Por isso que se pede para que você faça exames de sangue em jejum de 8 horas, porque 8 horas é uma certeza que essa oscilação parou. Então, quando você fizer um exame de 8 horas de jejum, vai dar exatamente a glicemia que você está naquele momento. Não adianta roubar. Puxa, esqueci, comi um lanchinho agora, um misto quente agora de manhã. Ah, mas não vou falar para ninguém, vou lá fazer o exame. Vai dar alterado, as pessoas vão achar que você está com diabetes. Você está em jejum? Tô em jejum sim. Não vou contar para ninguém, né? Mas não adianta, você vai estar se enganando, porque o enfermeiro lá, o farmacêutico não vai saber que você está mentindo, né? Ele vai ver que sua glicemia vai estar elevada e vai achar que você está com diabetes. Porque você está em jejum de 8 horas. Teoricamente, com 200 mg de glicose está errado, alguma coisa está errada, tá? Então, o glucagon possui a função chamada de inversa da insulina, ou seja, se a insulina é hipoglicemiante, o glucagon é hiperglicemiante, tá? Se a insulina estimula a glicogênese, o glucagon estimula a glicogenólise, a quebra do glicogênio. Tá? E também estimula a gliconeogênese caso haja necessidade, juntamente com cortisol e com adrenalina. Tá? Adrenalina e cortisol também estimulam a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir do lipídio, a partir de aminoácido, a partir de lactato e outras moléculas que não sejam carboidratos propriamente dito. Tá? Aqui nós temos o esquema do pâncreas. O pâncreasinho, nessa região da tríade aqui, né? Pâncreas, fígado, pâncreas, vesícula biliar e temos também o duodeno, onde tudo isso vai acabar se convergindo, tanto o suco pancreático quanto a bile produzida pelo fígado, tá? Aqui é aquele esquema, então veja, eu tenho um sangue com alta taxa de glicose que eu acabei de me alimentar. Sangue com muita glicose faz as células beta ativa liberando insulina. A insulina vai fazer com que a glicose seja absorvida pelo fígado, armazenada em glicogênio, formação de tecido adiposo e músculos também. Baixa quantidade de glicose no sangue. As células beta param de ser estimuladas, as células alfa são estimuladas, aumenta a produção de glucagon. O glucagon vai quebrar o glicogênio no fígado e vai disponibilizar a glicose para que a taxa de açúcar no sangue volte a ser normal, em torno de 90 mg por ml de sangue, como está aqui a chamada normoglicemia. Normoglicemia, hiperglicemia e hipoglicemia. Tá? Aqui mesma coisa, esqueminha para que vocês possam analisar. E aí, a parte de diabetes melito, né? O que é diabetes em si? A diabetes ela é uma hiperglicemia, tá? Ela é causada por excesso de glicose no sangue. Excesso de glicose no sangue causa uma glicosúria, causa uma perda de glicose na urina. Não é normal ter glicose na urina, entenda. A glicose, ela é reabsorvida pelo organismo, pelos rins, na formação da urina. Mas se a pessoa tiver muita glicose no sangue, fruto de uma diabetes melito, tá? Essa glicose em excesso vai acabar saindo na urina. A urina da pessoa sai adocicada. Isso pode fazer com que no banheiro de um diabético, com os respingos de urina que ficam pelo banheiro, nossa, fica respingo de urina? Fica. Toda vez que a urina sai, que ela bate na louça do vaso, ela pulveriza. Então, queira ou não, gente, tem urina para todo lado no banheiro, não é à toa que ele fica cheirando ruim, você tem que lavar o banheiro, tá? Várias vezes na semana, para que não fique aquele cheiro de banheiro de rodoviária, certo? Então, aquela pulverização da urina faz com que junte formigas próximos buscando açúcar, então percebam isso aí, tá? Se tem formiga no seu banheiro, pode ser que alguém na sua casa esteja desenvolvendo diabetes, por exemplo, tá? Então, glicosúria eleva um volume de urina muito grande, chamada poliúria. Então, você começa a perder muito xixi, fazer muito xixi, devido à concentração de açúcar ali. Então, um dos sintomas que o diabético tem é muita sede, porque ele se desidrata com muita frequência. Então, fome, sede, perda de peso e perigo de desidratação. Por isso mesmo,
tem que se tomar muito cuidado. O indivíduo vai passar a utilizar as gorduras para a produção de energia. Isso gera mau hálito, chamado hálito cetônico, tá? Pessoas que fazem jejum intermitente, que fazem dietas, aquelas dietas cetogênicas, né? E inclusive os diabéticos, aqueles que queimam muita gordura, acabam produzindo corpos cetônicos, isso acaba fazendo com que haja um mau hálito, tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Os ácidos degradados pelos lipídios, que é no caso os corpos cetônicos, podem causar acidose sanguínea, coma e morte também, tá? Se não for tratado, se não for acompanhado. É uma doença crônica que a princípio não tem cura. Diabetes do tipo 1 ou do tipo 2. Vamos ver a diferença entre elas, tá? A do tipo 1 é a chamada diabetes juvenil. É diabetes causada por uma doença autoimune, onde as células são atacadas e não há produção de insulina, tá? Não há produção de insulina. Então, nesse caso, é aquela chamada juvenil que se desenvolve antes dos 40 anos de idade, ok? Essas pessoas são insulinodependentes. Por quê? Porque quer dizer que elas não possuem insulina, elas não têm insulina, tá? Então elas precisam injetar insulina diariamente para que as refeições aconteçam. Mas veja que é uma quantidade pequena da população, só 10% dos casos efetivamente são de diabéticos do tipo 1. A grande maioria dos diabéticos são do tipo 2, que é tardio, que tem muito a ver, pessoal, com estilo de vida, com alimentação, com prática de exercícios físicos, tá? E isso é uma boa notícia, porque esse diabetes tardio pode ser revertido. O do tipo 1 não, mas o tipo 2 pode. Você pode mudar seus hábitos de vida, melhorar as suas condições de saúde e você pode simplesmente fazer com que essa diabetes desapareça, tá? Depois dos 40 anos, geralmente, que ela desenvolve-se e ela não é insulino dependente, a pessoa tem insulina, tá? O que pode acontecer é que ela desenvolve uma resistência à insulina, ou a gordura que está envolvendo as células bloqueia a ação da insulina. Um dos principais processos nesse caso é emagrecimento saudável, é manutenção para que a pessoa passe a não ter mais esse tipo de problema, tá? Então, perda dos receptores para insulina nas células musculares e adiposas. Também é uma relação de obesidade e sedentarismo. Então, diabetes tipo 1 é genética, ela se desenvolve de maneira prematura, né, juvenil, e não tem cura. A pessoa é insulino dependente. A tardia, ela se desenvolve após 40 anos, geralmente ligado a hábitos irregulares, alimentação desregrada, falta de prática de exercício físico, e ela tem como você reverter. Não precisa tomar insulina, porque o problema ali não é insulina efetivamente, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui neste exercício do Enem, que diz o seguinte: anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos, ou seja, são inversos, que são controlados principalmente por ações hormonais. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio de ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica. Ambos são secretados em resposta a níveis de glicose sanguínea. Então a insulina é anabólica, ela constrói, anabolismo é construção, ela pega a glicose e constrói o glicogênio. O glucagon é catabólico, ele cata e quebra o glicogênio em glicose, glicogenólise, tá bom? Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o cara tá com baixo nível de açúcar no sangue, ele tá com hipoglicemia, olha que fácil, né? O hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo o hormônio citado, glucagon, ok? Que atua no catabolismo, vai induzir o organismo a realizar a fermentação lática. O glucagon vai fazer isso? Metabolizar aerobicamente a glicose, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos, transformar ácidos graxos em glicogênio, estimular a utilização do glicogênio. Acabamos de falar aqui, eu vou estimular a utilização do glicogênio, fator esse chamado de glicogênio.
glicogenólise. Isso é glicogenólise. Tudo bem? Então, a resposta da questão do Enem, questão de 2018, que fala de hormônios, é glicogenólise. Tudo bem, gente? Então, vamos agora para a parte de sistema nervoso. Confere aí. Bom, voltamos aqui a falar do sistema nervoso, que é um dos sistemas, né, fundamentais aqui do nosso corpo, ok? Então, basicamente, quando eu for falar de sistema nervoso, eu vou dividir em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele inclui o encéfalo e ele inclui, no encéfalo, tudo que está dentro da sua caixa craniana, que não é só o seu cérebro. O cérebro é a maior parte dele, mas não é só ele. Nós temos o cérebro, que é a maior parte, o tálamo, o hipotálamo, o mesencéfalo, a ponte, o cerebelo e o bulbo, tá? Se você quiser voltar lá na aula do extensivo, da apostila 5, eu tenho uma aula só de sistema nervoso, onde eu detalho todas essas partes do sistema nervoso central, do encéfalo, falando função por função. Aqui a gente só vai citar, tá, por uma questão de lembrança, e vamos priorizar os assuntos mais recorrentes, tá? Eu tenho também ali a medula espinhal, não é medula óssea, medula espinhal ou espinal, que está passando pela sua espinha, pela sua coluna vertebral, tá? Aqui é a parte formada pelo sistema nervoso central. Lembrando que o sistema nervoso periférico é o que sai do encéfalo, é o que sai da medula, que são os nervos e gânglios, tá? Que vão chegar até os órgãos, que vão levar e trazer os estímulos nervosos até o sistema nervoso central. E tanto o sistema nervoso central, no caso, tanto encéfalo quanto medula, são envolvidos pelas meninges. Meninges essa que nós podemos batizar de meninges. São tecidos, tá, conjuntivos que envolvem o sistema nervoso central. Temos a dura mater, que é externa. Temos a aracnoide, que é a mediana. Temos a pia mater, que é a interna, tá? Então essa aqui é a mais externa, mais espessa. Essa é a intermediária, que tem uma constituição que lembra uma teia de aranha, por onde passa um líquido chamado o líquor, tá? Tem o espaço subaracnoide, que passa o líquor, líquido cérebro espinhal cefalorraquidiano, e temos aqui a pia mater, que é aquela camada mais sensível que está ligada diretamente ao sistema nervoso, tá bom? Aí nós temos aqui o cérebro dividido em lobos cerebrais, tá? Então vocês já devem ter visto isso em algumas séries, né, médicas, que eu acabei de citar. Aí você tem lá o lobo occipital, que é o que fica atrás aqui da cabeça, na parte da nuca. Você tem os lobos temporais, que são esses que ficam próximos às orelhas. Você tem os lobos parietais, que ficam no alto da cabeça. E o famoso o lobo frontal, que fica na sua testa, essa região da frente, tá? Nosso cérebro amadurece de trás para frente. Então ele começa a amadurecer e ele termina a maturação aqui. Então basicamente você começa a ver, tá? Depois você vai ouvindo, depois você vai desenvolvendo o tato e por fim, movimento, pensamento, olfato e fala, tá? Visão occipital, temporal aqui ó, nas têmporas, então tem a ver com orelha, então é a audição. Parietal aqui em cima tem a ver com o tato. E o lobo frontal, se aprende a falar aqui pelo lobo frontal, você cheira pelo lobo frontal, você pensa, você movimenta, você aprende a andar, aprende a correr, andar de bicicleta. O lobo frontal tem um papel fundamental nisso, tá? A gente só termina a maturação por volta dos 21 anos de idade, por isso que geralmente os adolescentes têm muitos conflitos internos ali, né? São revoltados muitas vezes com a vida, com os pais, com os amigos, com as famílias, tudo, porque ele ainda tem um conflito, porque o seu cérebro não está completamente formado, tá? Então se seus pais brigaram com vocês, fala assim, mãe, calma, meu cérebro ainda não está completamente formado, eu ainda vou desistir dessa ideia do fã-clube de K-pop que eu tenho, né? Eu falo isso porque eu já tive um fã-clube do Sérgio Malandro quando eu tinha 15 anos, né? E hoje eu olho e falei, cara, por que eu fiz isso, né? Então, uma hora a gente vai mudar de opinião ou não, né? Não sei, não tô criticando você não, tá, gente? É só uma brincadeira, isso não me cancelem nas redes sociais, tá bom? Ó,
Aí nós temos aqui, lá dentro do seu encéfalo, a região da hipófise, que falamos bastante nas aulas de endócrino, tá? Em cima da hipófise, o hipotálamo. O hipotálamo, que é um centro de controle de funções vitais. O hipotálamo controla o seu sono, ele controla a sua fome, ele controla o seu instinto de reprodução, né, que todo animal tem, ele controla o seu calor, o seu frio. Tá? Então ele controla todas essas sensações que a gente chama animalescas, sensações reptilianas, né? Que qualquer animal tem essa sensação de sede, de fome, de reprodução, tá? Então o hipotálamo controla isso. E depois, obviamente, fica a cargo do nosso cérebro, da região frontal, a região do raciocínio, interpretar esses resultados, né? Falar, eu tô com fome, olha lá, bate naquela criança e pega o salgado dela. O hipotálamo fala isso pra vocês, fala, opa, pera aí, hipotálamo, calma aí, vou fazer isso, né, velho? Vou segurar a fome um pouco, vou bater na criança e pegar o salgado. Então você tem esse discernimento do que é certo e que é errado muitas vezes, tá? Isso acontece quando, por exemplo, pessoas que sofreram lesões no lobo frontal, elas acabam tendo uma mudança de personalidade, porque com a lesão do lobo frontal, esse filtro que ela tinha, ela não tem mais. Então ela fala muitas vezes coisas que ela não deveria, ela magoa muitas vezes as pessoas, ela age por impulso, muitas vezes porque ela não tem o lobo frontal, tá? Avariado, ela tem ele avariado, não deveria ter esse controle, tá bom? Aqui quando a gente for falar da medula, tá gente? A medula ela tem dentro ali da proteção, ela tem lá as meninges, né? A dura mater, a aracnoide, a pia mater, e ela tem uma borboletinha lá dentro, tá? Nós temos a chamada substância cinzenta e substância branca. Substância branca e substância cinzenta. A substância branca, elas são axônios dos neurônios. Tá? A substância cinzenta são corpos celulares de neurônios. Tá? Então é basicamente o que? É como se eu tivesse aqui dentro, ó, o corpo celular de um neurônio, ok? E a substância branca, o rabinho dele, o axônio. No encéfalo, a substância cinzenta está por fora e a branca por dentro. Na medula, essa ordem inverte. Então dá para ver ali que o H medular é a substância cinzenta, é onde os corpos de neurônios estão localizados. A borboletinha aqui dentro, ó, o H, tá? Os corpos de neurônios estão localizados, enquanto que a parte branca externa fica a cargo dos axônios. Devido à bainha de mielina, tem esse aspecto esbranquiçado. E dá para ver que na medula nós temos algumas raízes de nervos, tá? Você tem a raiz dorsal e raiz ventral, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, ok? Aqui é a disposição da medula dentro da vértebra. Então imagina que a vértebra é isso aqui, mais ou menos, tá gente? Isso é uma espessura de uma vértebra, ok? Aqui a medula fica protegida aqui dentro. Ela como um todo, um diâmetro que eu colocaria, ele é em torno de 1 centímetro, tá? Ela tem cerca de 1 centímetro de diâmetro e passa ali dentro, ela é bem protegida, né? Não é qualquer impacto que aconteça nas costas, na pessoa, que causa uma lesão, tá? Mas pode acontecer uma lesão medular. Como é que pode acontecer uma lesão medular? Você tem lá 2 vértebras, então aqui, ó, que protege a medula. Pode haver uma lesão e essa vértebra, a própria vértebra fraturar, a própria vértebra quebrar ou lascar e lesionar a medula. Isso pode acontecer, muitas vezes é assim que acontece, tá? É claro que a medula não chega a dobrar, né? Ela não é quebradiça, mas ela poderia dobrar e não lesionar, só que geralmente quando existe uma fratura de vértebra, a vértebra em si vira uma lâmina e acaba cortando e lesionando a medula. Isso pode causar paralisia, né? Paraplegia ou tetraplegia, dependendo da situação da lesão, tá bom?
E o sistema nervoso periférico é aquele que envolve os nervos e gânglios. Os nervos são os filamentos, são os axônios de neurônios, tá? Muito juntos, que percorrem o corpo para levar e trazer as informações. E os gânglios são basicamente os corpos de neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central. Então, quando eu olho, por exemplo, aqui essa imagem, isso é um desenho de um nervo, tá? Como se fosse um fio. Olha o fio aqui dentro. Você pega um fio elétrico cheio de fiozinhos menores, tá? Cada filamentinho desse é um neurônio, ok? É um axônio. E eu tenho vários axônios aqui que formam um grande nervo. Um dos maiores nervos que nós temos no corpo é o nervo ciático. Ele sai da base aqui da coluna vertebral, da medula, e vai para a perna. Ele passa, é um grande nervo, é um baita de um nervão assim, tá? Ele é visível, olho nu, tem mais de 1 metro de comprimento, só que ele é formado por milhões de filamentos finíssimos de axônios de neurônios. Tá? Se aquele nervo for seccionado, o movimento é perdido. Tá? Então tem que ter muito cuidado. E ali um gânglio. Aquelas bolinhas que vocês estão vendo ali é o quê? São corpos de neurônios, são pericários, corpos celulares que estão fora do sistema nervoso central. Aí os nervos, eles podem partir de 2 locais. Ou eles podem partir do cérebro, chamado de nervos cranianos, que normalmente movimentam a face, os olhos, os órgãos do sentido e também os órgãos viscerais, como coração, pulmões, intestinos, tá? É um nervo vago que é responsável por isso, ok? São 12 pares desses chamados nervos cranianos e nós temos também os chamados nervos raquidianos, que são 33 pares que saem lá da medula, desde a região, a região cervical, tá? Que é aqui do pescoço. Você tem lá da cervical, você tem a torácica, você tem a lombar e a sacral também. Dá para ver aqui, gente, que nós temos, olha a espessura do nervo ciático, né? É o maior nervo comparado, esses filamentinhos que vocês estão vendo na amarelinha, é tudo nervo, tudo representação de nervos. Mas o ciático é uma fusão de vários nervos aqui, ó, como se tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários nervos fundidos nesse grande, gigantesco, né? Na verdade, nervo que sai da nossa coluna e vai em direção à nossa perna, é o nosso nervo raquidiano, tá bom? Então aqui nós temos o H medular, a borboleta, que tem os corpos de neurônios aqui dentro, nossa massa cinzenta, e a massa branca, tá? Perifericamente. Veja que eu tenho 2 raízes, tá? Aparecem 2 garfinhos aqui. Um está chegando com a informação e outro está saindo com a informação, tá bom? Essa raiz aqui, ela tem um gânglio. Então é como se um rabinho de um neurônio chegasse aqui, transmitisse a informação, tá? Você tem outro neurônio muitas vezes aqui dentro, que transmite a informação para este outro nervo. Então aqui é como se eu tivesse, ó, um gânglio, que eu tenho corpo de neurônio aqui, e é como se a cabeça do neurônio deste nervo ventral, ele tivesse dentro da medula, dentro ali da região cinzenta, tá? Essa raiz aqui, que é chamada raiz dorsal, então a dorsal das costas, tá? É um gânglio que tem a função sensitiva. Então, todas as sensações que você receber dos órgãos do sentido, principalmente os órgãos da pele, serão trazidos à medula pela raiz dorsal, pela raiz das costas, tá? Essa informação será processada e a resposta será devolvida pela raiz ventral, que é uma raiz motora. Então, se nós fôssemos fazer uma experiência usando um rato, por exemplo, se eu conseguisse lesionar a raiz dorsal do rato, ele não iria sentir. Se ele não sentisse, ele não responderia. Ou seja, você pega lá e coloca, não tô vendo, tá? Tô sem olhar. Coloca a chama aqui de uma vela no meu cotovelo. Eu não estou sentindo, porque eu tive a raiz lesionada, a raiz dorsal lesionada. E eu também não vou tirar o braço, porque eu não estou sentindo, não faz sentido eu tirar. Vai acontecer a lesão, vou sentir cheiro de queimado, mas está tudo bem, né?
Ó, que legal, tá queimando a minha mão, não tô sentindo nada. Você não vai movimentar, você não vai tirar. Você só tira por estímulo de dor, um estímulo, né, que vem da raiz dorsal. Agora, se você lesionar a raiz ventral, aí é tortura. Por quê? O ratinho, no caso, vai estar sentindo dor e não vai poder tirar. Porque ele está com a raiz de movimento lesionada. Tá bom? A raiz motora lesionada nesse caso. Aí, ainda sobre esse assunto de nervo, de raiz, tem um pouco do arco reflexo. O que é o arco reflexo? Tá? É uma resposta, muitas vezes involuntária, que o seu corpo dá a uma reação. Não preciso pensar nisso, é automático. O cérebro não precisa pensar se ele vai ou não efetuar aquele ato, assim como a gente pensou antes de evitar que batêssemos e roubássemos o salgado da criança, porque o hipotálamo mandou, né? Nós pensamos nesse assunto e nós não resolvemos não efetivar a nossa mensagem. Mas isso não foi um arco reflexo, foi uma coisa pensada, tá? Agora um arco reflexo, você se espetou numa roseira, eu tiro automaticamente o braço, eu não fico pensando, uau, estou me espetando, vou tirar. Não, é automático. Me queimei na panela, ai, você já tira, grita, né? Proclama palavras bonitas, ursinhos de pelúcia, né? Corações fofinhos, você proclama palavras bonitas e a dor passa. Tá? E você, por exemplo, alguém foi lá e ameaça te dar um soco, você fecha os olhos, isso é um arco reflexo. Você não vai pensar, está chegando a mão do cara perto do meu olho, eu vou fechar, é automático. Tá? Então nós temos dois tipos de arco reflexo, o simples e o composto. Meu microfone caiu, eu precisei arrumar, tá? Então fiz um corte aqui na gravação, mas está tudo bem. Então o arco reflexo simples é aquele que você não sente dor, então não precisa da participação do seu cérebro. E o composto é aquele que eu preciso avisar o meu cérebro que está acontecendo e geralmente vem acompanhado de dor. Tá? A diferença entre eles é que normalmente o arco reflexo simples, você não tem a participação de um neurônio associativo. Ele vai direto do sensitivo para o motor. Tá? No arco reflexo composto você tem a participação de um neurônio associativo. Tá? Então veja aqui nesse caso, encostou o dedo na chama da vela, vem lá o estímulo, raiz dorsal, passa pelo gânglio, dorsal sensitiva, tem um neurônio associativo que vai mandar a mensagem de dor lá para o cérebro, mas ao mesmo tempo ele manda a resposta pelo nervo motor, que vai contrair o bíceps e vai tirar o dedo da vela e depois você vai sentir a sensação de dor, tá? Você tem também aqui é furando o dedo no prego, é a mesma situação, tem o neurônio associativo. Quando é que eu não tenho neurônio associativo? Quando eu tenho, por exemplo, reflexo patelar, bate no seu joelho, porque você não sente dor ali, mas você bate, né? E esse dos olhos que eu falei, você tenta dar um soco e a pessoa fecha os olhos automaticamente. Isso também é um arco reflexo simples, certo? Aí nós temos ainda o sistema nervoso autônomo, sistema nervoso periférico autônomo, que é aquele automático, é aquele que trabalha sozinho, eu não preciso pensar para que ele execute, ele tem autonomia para executar os processos. Então ele vai controlar o digestório, o cardiovascular, o urinário, o endócrino. Eu não preciso pensar nisso, eu vou pensar nos motores, geralmente, nas decisões que eu vou tomar, certo? Toda a parte cerebral tem envolvimento com o sistema nervoso somático, que é o que você controla, e o autônomo é aquele que você não controla. Então, fibras motoras estimulam os músculos lisos das vísceras e o músculo cardíaco também. Tudo que for músculo liso e cardíaco, geralmente, é o autônomo. As únicas exceções são músculos, por exemplo, diafragma, que é um músculo esquelético, mas ele é controlado basicamente pelo autônomo, que envolve a respiração. Os intercostais também, que envolve a respiração, eles têm controle do autônomo, tá? Mas eu também posso controlar, se eu quiser, parar de respirar naquele momento exato, eu consigo isso aí também. Então, o sistema nervoso simpático. O simpático é aquele que vai te preparar, pessoal, para a fuga. Acabamos de falar disso lá nas adrenais, tá? Então, responde uma situação de estresse, de emergência, de medo, tá? Acelera o coração.
taquicardia, isso chama, não é ataque cardíaco, é taquicardia, tá? Dilata a pupila para você ver melhor, enxergar melhor o seu perigo, tá? Aumenta a glicose no sangue. O que significa isso? Glicogenólise. Quebra a glicose, aumenta a glicose, gliconeogênese, aumenta a produção de glicose. Relaxa a bexiga. Por que relaxa a bexiga? Eu vou fazer xixi? Não. Se eu relaxo, eu não estou empurrando a urina para fora. Concorda comigo? Você está lá com a bexiga cheia. Se eu apertar a bexiga, a tendência é vazar xixi. Se eu relaxar a bexiga, o xixi diminui a vontade de eliminá-lo. Então, nesse momento, eu relaxo a bexiga, porque eu não quero fazer xixi na calça. Inibe movimentos intestinais estomacais, eu não quero digerir nada, eu não quero que o meu intestino funcione agora, não posso fazer o número 2 nesse momento. Eu estou no momento de emergência, então para tudo, ok? O neurotransmissor do sistema nervoso simpático é a noradrenalina e a adrenalina, produzida pelas glândulas suprarrenais, pela medula da adrenal. Nervos raquidianos lombares e torácicos, então fica no meio aqui da coluna vertebral, tá? Existe uma cadeia de gânglios que fica perto da medula. Então você tem a chamada, o neurônio pré-ganglionar curto e o pós-ganglionar longo, como nesse caso aqui que nós podemos ver. Ó. Você tem a medula aqui, você tem nervos torácicos e lombares, você tem uma cadeia de gânglios aqui. Aí você tem neurônios pré-ganglionares curtos e neurônios pós-ganglionares longos, tá? Isso é característica do simpático. Dilata a pupila, inibe a salivação, boca seca, relaxa brônquios, acelera batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e pâncreas, estimula a liberação de glicose pelo fígado, glicogenólise, estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, relaxa o bexiga para não fazer xixi, e promove a ejaculação no momento ápice do orgasmo, libera ou promove a ejaculação nesse caso, tá bom? A adrenalina promove isso. Mas a gente não pode ficar o tempo todo com essa adrenalina sendo liberada. Eu preciso voltar ao meu estágio original. Nesse momento, a gente adquire às vezes força incomum. Caso de mães que levantaram carros que seus filhos estavam presos embaixo. Uma coisa absurda que depois 4 homens precisaram juntos levantar o pneu do carro, provando a força que aquela mulher com uma descarga de adrenalina era capaz de chegar, tá? O sistema nervoso autônomo parasimpático é aquele que para o simpático, ou seja, é aquele que reverte todos os processos anteriores. Ele tem função antagônica, oposta ao simpático, tá? Então, depois que passou o susto, o chihuahua raivoso foi embora, Relaxa o coração, faz o coração bater mais devagar, chamado isso de bradicardia, tá? Diminui a pressão arterial, contrai a pupila para não causar lesões na retina. O neurotransmissor é acetilcolina, ok? E aqui tem parte dos nervos cranianos e nervos sacrais. Tá bom? Nervos cranianos e nervos sacrais, beleza? Há um gânglio próximo ou até mesmo dentro do órgão que vai ser inervado. Não há aquela cadeia de gânglios laterais como tinha no simpático. Então quer dizer que o neurônio pré-ganglionar é muito longo e o pós-ganglionar é curtinho, tá bom? Veja aqui, ó, aqui é o simpático, aqui é o parasimpático. Nervos cranianos, nervos sacrais. Ok? Quando a pessoa tem uma lesão de coluna, de medula, certo? O que acontece muitas vezes? Ela pode perder funções de movimentos corporais, mas ela não perde funções vitais. Veja, porque os órgãos vitais são inervados pelo parasimpático que vem do crânio. Então ele deveria ter uma lesão de tronco cerebral, que aí seria fatal. Mas se for uma lesão medular na coluna, ele perde movimentos das pernas. Ele pode perder algumas funções também relacionadas ao sistema nervoso simpático, parasimpático e tal, tá? Mas aí, se ele tiver uma lesão aqui, ele pode perder toda a região de movimentos dos braços, inclusive, mas ele não perde as funções vitais porque os nervos estão vindo do crânio, nervos cranianos, tá?
Uma vez que o perigo passou, o que o parasimpático faz? Contrai a pupila, volta a salivação para alimentação, reduz o batimento cardíaco, contrai os brônquios para entrar menos ar, consequentemente menos invasores ali, volta a estimular intestinos e estômago, volta a produzir bile, tá? Contrai a bexiga para eliminar o xixi. É nesse exato momento que às vezes pode acontecer o quê? Um xixi na calça. Tomei um susto, fiz xixi na calça. Mas não foi no susto que você fez xixi na calça, foi depois. Susto! Parou, passou. Passou o susto aí que não tô salvo, aí faz xixi na calça. Relaxa tudo e faz xixi na calça. E promove a ereção. Por isso que para que o homem possa ter ereção durante o ato sexual, ele não pode ter adrenalina ali. Com adrenalina, nervosismo, às vezes ele não vai conseguir, porque ele precisa de acetilcolina, ele precisa de relaxar, ele precisa estar tranquilo para conseguir ter ereção. A ejaculação não, né? Mas não dá para ter ejaculação se não tiver ereção. Então uma coisa depende da outra, tá bom? É isso, pessoal. Agora nós vamos falar sobre sistema reprodutor, começando com o masculino, depois com o feminino. Vamos lá. Olha só, no sistema reprodutor masculino é importante que a gente saiba reconhecer um desenho como esse. Isso aqui é um desenho, um corte lateral do aparelho reprodutor masculino. Isso aqui, gente, é conteúdo de 8º ano do ensino fundamental. Nós precisamos saber essas partes. Então, basicamente, aqui nós temos o testículo, que é o órgão masculino, é a gônada masculina, produtora de espermatozoides e testosterona também. É uma glândula mista, tá? Assim como o ovário, como o pâncreas, como o fígado. Aí dentro dos testículos tem estruturas tubulares chamadas de túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos serão responsáveis pela produção dos espermatozoides. Aqui em cima, essa crista do testículo chama-se epidídimo, que é um local de armazenamento dos testículos, dos espermatozoides. Aqui nós temos o chamado ducto ou canal deferente, que sai aqui do epidídimo, vem subindo e chega até a vesícula seminal. O canal deferente ou ducto deferente é aquele que é cortado para que aconteça a vasectomia, né, para que você cause esterilidade masculina e nesse caso se torne uma cirurgia de prevenção à gravidez, tá? Depois vem as vesículas seminais, que são responsáveis por mais de 60% do volume do líquido espermático que é eliminado junto com os espermatozoides. Aqui nós temos a bexiga urinária, que armazena a urina, e aqui, bem na base da bexiga urinária, é a próstata, que é outra glândula importante que corresponde a cerca de 35% do volume também de líquido produzido, tá, do esperma, ok? Dentro da próstata tem a região da uretra, que carrega só urina, tem uma região chamada de ducto ejaculatório, que carrega só esperma, e a partir daí elas se juntam numa uretra comum, uma uretra prostática, que a partir daí vai compartilhar a urina e os espermatozoides, tá? E depois você tem a uretra, que está dentro do pênis, ok? Algumas diferenças de homens e mulheres, são muitas na verdade, né? Mas a gente falou de aparelho urinário. A uretra do homem é mais longa e compartilha tanto o espermatozoide quanto a urina. A uretra da mulher é pequena e ela só compartilha a urina, não tem essa relação, tá? Dá pra ver aqui, gente, que nós temos a região retal, o reto. E veja a proximidade que o reto tem da próstata. Então, quando existe aqui uma proliferação de cunho, né, cancerígeno, neoplásica, é possível que o médico detecte pelo toque, o exame do toque, tá? Que é tão falado ali, né? Existe um certo preconceito com relação, especialmente pelos homens, porque as mulheres já são acostumadas com visitas ao médico, ao ginecologista, tem que fazer alguns exames ali, é tudo certo. O homem não, o homem ainda tem muita resistência ainda a isso com relação à sua masculinidade, com relação ao exame do toque, por exemplo, mas é um exame que salva vidas porque ele é bem preciso, tá? Então nós temos aí essas básicas partes do sistema reprodutor masculino. Existe um processo também, gente, logo que a criança nasce, que é o chamado criptorquidia. O que é a criptorquidia? Vocês devem saber que os testículos, assim como os ovários, são formados dentro da cavidade abdominal.
tá? Só que diferente dos ovários, os testículos têm que descer para a bolsa escrotal, para que eles possam ter a temperatura ideal para a produção de espermatozoide. Os óvulos, os ovários ficam dentro da cavidade abdominal sem problema nenhum. Mas quando um testículo não desce, isso chama-se criptorquidia. É necessário fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, para que ele possa ser colocado no local correto, para que o homem não tenha problema de esterilidade lá no futuro, tá bom? Aqui nós temos um testículo cortado de maneira transversal, mostrando ali dentro dele os túbulos seminíferos, certo? Locais onde os espermatozoides serão produzidos. Eu vou ampliar esses túbulos seminíferos para vocês. Aqui nós vemos, né, o túbulo seminífero, esse monte de rabinho que vocês estão vendo aqui, ó, parece um monte de pelinhos. São rabinhos de espermatozoides, são flagelos. Olha o tanto de flagelo de espermatozoide que tem ali, porque eu tenho milhões de espermatozoides sendo formados. Veja essa imagem agora, né? Uma imagem difícil de identificar, só que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou apagar essa luz, vou mostrar esse círculo, tá? Com várias células aqui, e aqui eu vou ampliar para vocês observarem. Então nós temos uma região de formação de espermatozoide, onde aqui nós temos a chamada célula de Sertoli. A célula de Sertoli é uma célula que vai nutrir e proteger os espermatozoides em formação, e aqui nós temos a linhagem germinativa, chamadas espermatogônias. As espermatogônias, que são 2 Ns, elas vão originar os espermatócitos primários, que são 2 Ns também, tá? Porque eles crescem. Os espermatócitos primários se dividirão por meiose 1, formando espermatócitos secundários, que são haploides. Os espermatócitos secundários se dividirão por meiose 2, formando espermátides, e as espermátides se transformarão, se modificarão em espermatozoides, e esses espermatozoides irão realizar a sua maturação. Depois de pronto, os espermatozoides vão percorrer as chamadas vias espermáticas. Então lembra que eles estão lá nos túbulos seminíferos. Uma vez prontos, eles saem dos túbulos seminíferos por um canalzinho chamado de eferente, cuidado, não é o canal deferente, é o eferente, tá? E eles vão para o epidídimo. Lá no epidídimo, eles vão armazenar e maturar os espermatozoides. Eles vão fazer com que os espermatozoides estejam bem prontos para enfrentar a batalha da fecundação, porque não é tão simples assim sair de um testículo e parar lá numa trompa, né? Numa trompa procurando um óvulo, um ovócito. É complexo o negócio ali. Então ele precisa estar bem disposto, estar bem treinado para isso. Uma vez que ele terminou sua maturação, do epidídimo, e aí sim ele vai para o canal deferente, que é o local onde a vasectomia acontece, tá? E aí ele vai até o canal ejaculatório e lá ele sai, né, durante a ejaculação, tá bom? Se o homem não ejacular, né, esse espermatozoide pode ficar por um tempo ali parado, e se ele não for utilizado, ele morre e é reabsorvido. O corpo vai reabsorvendo os espermatozoides que não são utilizados, tá bom? Aqui, ó. Essa parte é o túbulo seminífero, canais eferentes, epidídimo, e aqui é o canal deferente, tá? Que vai lá para as vesículas seminais. Aqui é a vasectomia, onde há esse corte no canal deferente. O homem passa a produzir menos espermatozoides porque eles não estão sendo utilizados, só que de maneira alguma ele para de produzir hormônio, testosterona. Vasectomia não diminui libido, vasectomia não deixa ninguém broxa, né? Vasectomia ela simplesmente faz com que a ejaculação não tenha espermatozoide. O homem continua ejaculando? Continua, porque vesículas seminais, próstata não foram afetadas. A única diferença visível, qual que é? Nenhuma. Só se você pegar o sêmen, olhar no microscópio, você vai detectar que aquele sêmen não tem espermatozoide. A única diferença é essa, tá? E, obviamente, a ejaculação do homem vasectomizado não vai engravidar ninguém, tá? Porque não tem espermatozoide ali, beleza? Então, ó, dos ductos deferentes vai para o canal ejaculatório, que vai desembocar na uretra, tá? Isso tudo dentro da próstata. Tudo bem? As vesículas seminais vão produzir um líquido seminal, que tem função de nutrir, proteger e facilitar o deslocamento. Afinal, o espermatozoide tem um flagelo para quê, gente? Para nadar, não é para voar. Espermatozoide não voa, ok? A próstata, ela vai eliminar o líquido prostático,
que vai aumentar o volume do sêmen e vai ajudar a neutralizar a alcalinidade, a acidez no caso, da vagina, tá? E tem as glândulas bulbouretrais, ou glândulas de Cooper, que fica bem na base do pênis, que libera uma secreção transparente, viscosa, que lembra uma clara de ovo, tá? Que é liberado quando o homem está excitado. Esse líquido pré-ejaculatório pode já conter espermatozoide, por isso que é muito complicado relações sexuais sem preservativo, tá? Principalmente por causa de doenças, né? Mas vamos imaginar um casal ali de namorados que não tem mais outros parceiros, que estão livres de DSTs, mas que não pretendem ter filhos. Então, uma relação sexual sem proteção, por mais que imagine-se que esteja no controle, o homem não está com vontade de ejacular e mesmo assim eles estão mantendo relação sexual, essa secreçãozinha bulbouretral pode conter espermatozoide e pode sim ter uma gravidez sem ejaculação. Mas eu não ejaculei na relação sexual, eu usei preservativo. Mas aquela secreçãozinha que sai já seria suficiente se tivesse espermatozoide. Pensa, gente, se for a sua hora, né, de ser pai ou mãe, pode ser um espermatozoide ninja lá, né, que vai dar certo. Então é melhor não dar bobeira, tá bom? Um pacote de camisinha é muito mais barato que um pacote de fralda. Grava essa frase na sua cabeça, tá bom? As glândulas bulbouretrais então liberam a secreção que limpa a uretra para a passagem do sêmen, tá? Aqui nós temos o testículo, o epidídimo, ducto deferente, aqui nós temos a vesícula seminal, a próstata, a bexiga, a uretra, que junto com o canal ejaculatório, a uretra peniana aqui, tá? O pênis é o órgão reprodutor, é o órgão copulatório, é um órgão erétil, tá? O pênis ele está relacionado à mulher, ao seu clitóris. Na verdade, o clitóris da mulher está relacionado com a glande do pênis, que é um órgão muito parecido, com alta sensibilidade, tem terminações nervosas, tá? De grandes quantidades, e ele é erétil, ele se enche de sangue, se entumece quando existe uma excitação, tanto no homem, que dá a ereção do pênis, quanto na mulher, que dá a ereção do clitóris. Sim, a mulher tem uma ereção quando ela está excitada, que é a ereção do clitóris, ok? Que é o órgão exato que ela vai ter prazer ali na relação sexual. E por que relação sexual tem prazer, gente? Porque para que se estimulasse a relação sexual de alguma forma, porque relação sexual é garantia de reprodução. Se a relação sexual fosse algo desprazeroso, fosse algo horrível, as pessoas não se reproduziriam e a nossa espécie estaria condenada, tá? É claro que algumas espécies fazem sexo somente para reprodução, inclusive em momentos onde o parceiro não está receptível, não está fértil. Por que cães não fazem sexo o tempo todo? Porque não adianta fazer sexo se a parceira não está ovulando, se ela não está fértil, vai gastar energia à toa. Então normalmente eles não pensam em sexo. Quando a fêmea está no cio, libera-se hormônio, eles passam a pensar em sexo o tempo todo, tá? A maioria dos animais funciona dessa forma. Alguns mamíferos como nós, como golfinhos, chimpanzés, podem fazer sexo apenas por prazer e não só por reprodução, tá? Dentro do pênis eu tenho 3 regiões que se enchem de sangue no momento da excitação. 2 maiores chamadas corpos cavernosos, que vão dar a parte da ereção do pênis, e uma menor que envolve a uretra, chamada corpo esponjoso, que vai evitar com que os corpos cavernosos esmaguem a uretra, para que os espermatozoides possam passar e a uretra permaneça aberta também, tá? Então, no momento da excitação sexual, no momento do parasimpático, ele relaxa a musculatura da base do pênis, enche ali o pênis de sangue e ele contrai a musculatura para manter a ereção. E depois que teve a ejaculação, né, depois que a adrenalina foi liberada e a ejaculação aconteceu, esses músculos se relaxam e existe a retração do sangue e o pênis volta a ficar flácido normalmente, tá bom? E aí nós vamos ter aqui a parte do reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, nós vamos ter que lembrar, assim como o masculino, do desenho, dos seus componentes. Então nós temos lá, por exemplo, os ovários, que são os órgãos mistos, né, as glândulas mistas anfícrinas que produzem gametas e hormônios, tá? As tubas de Falópio, ok? Ou tuba uterina, não confunda com tuba de Eustáquio, que está lá dentro do seu ouvido, certo? O útero, que é o órgão que vai abrigar a criança, a vagina, que é o tubo copulatório, né, que recebe o pênis, e a vulva, que é a genitália externa. Até hoje tem gente que acha que vagina é a genitália externa, não é, tá?
Vagina é o canal que ocorre a relação sexual. Vulva é a parte externa, onde tem os pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, tá? E outras estruturas importantes, ok? Lá dentro, o útero está preso à região abdominal, às paredes abdominais, por um ligamento, assim como os ovários também, tá? Mas existe essa diferença. Quando existe uma ovulação, o ovócito é liberado aqui e essas franjas chamadas de fímbrias varrem e capturam este ovócito, que através de contrações da tuba acabam empurrando o ovócito para cima. Isso faz com que o espermatozoide, quando está subindo, ele acabe pegando o caminho em direção ao ovócito e encontre. A fecundação se dá na tuba uterina e não na questão do útero. Não é no útero que a fecundação acontece, ela ocorre na tuba. A nidação, que é a fixação do endométrio, sim, essa ocorre na tuba, essa ocorre no útero, tá bom, gente? Ah, mas pode ser que a fecundação ocorra no útero? Se ocorrer a fecundação no útero, não vai dar tempo de ocorrer uma nidação, porque o óvulo fecundado, o embrião, vai ser eliminado, tá? A fecundação tem que acontecer aqui para que dê tempo de anidação acontecer lá, porque não é o zigoto que vai nidar, é uma estrutura chamada de blastocisto, que só aparece 7 dias depois da fecundação. Então tem que ter esse tempo para que ocorra, tá? Para que ocorra a fecundação, a anidação, melhor dizendo. Então o que pode acontecer é o seguinte: a fecundação ocorrer na tuba e travar o zigoto aqui. E aí ele começar a se desenvolver, virar um blastocisto aqui. E aí pode gerar uma chamada gravidez ectópica, que é uma gravidez fora do útero. 90% dos casos a gravidez ectópica ocorre na tuba, mas pode ocorrer nos ovários, pode ocorrer no útero e pelo lado de fora, pode ocorrer até nas paredes abdominais, tá? Que obviamente são situações gravíssimas e que dificilmente a mãe consegue gerar a criança até o final. Tá? Aqui nós temos dentro do ovário, lembra lá que no testículo tinha os túbulos seminíferos? Dentro do ovário tem os folículos ovarianos. Os folículos ovarianos são estruturas que envolvem um ovócito, tá? A gente chama isso aqui de ovócito. Esse ovócito ele é envolvido por uma membrana, uma camada de glicoproteínas, chamada de zona pelúcida. Essa zona pelúcida tende a evitar, tá? Tende a manter, na verdade, o volume do embrião em desenvolvimento. E eu tenho células que ficam por fora da zona pelúcida, que tentam evitar a nidação no local errado, tentam evitar com que esse embrião grude nas tubas, por exemplo. Isso aqui chama-se coroa radiada. Coroa radiada, tá? Toda essa estrutura aqui, gente, chama-se folículo ovariano. O folículo ovariano, tá bom? Quando esse folículo ovariano ele é bem jovenzinho, ele chama-se folículo primário. A mulher nasce com cerca de 300 mil folículos primários. E depois que ela atinge a puberdade, quando ela começa a entrar na fase menstrual, mensalmente, uma vez por mês, né, um desses folículos sofrem um crescimento e chegam a esse estágio aqui, chamado folículo maduro. E nesse folículo maduro já existe um gameta chamado ovócito secundário, tá? E quando existe o estímulo de um hormônio chamado LH, o hormônio luteinizante, este folículo ele é comprimido e libera o ovócito. Esse é o fenômeno da ovulação. É como se você pegasse, por exemplo, uma uva, uma baga de uva e apertasse e sairia o caroço e ficaria a casca na sua mão, tá? Então essa é a casca da uva, isso aqui é a polpa da uva que saiu, que é o ovócito secundário, tudo bem? Depois dessa casca da uva, que seria os restos de células foliculares ali, se tornaria um corpo lúteo, e esse corpo lúteo seria o responsável pela produção de progesterona que iria continuar o ciclo. Tá? Mas esse é um assunto para a gente falar na aula de ciclo menstrual ou ciclo ovulatório, tudo bem?
Então aqui nós temos um folículo maduro com essa grande quantidade de líquido aqui. Essa quantidade de líquido chamado antro folicular é ela que vai fazer com que o ovócito exploda, né? Com que o folículo exploda e consiga liberar o ovócito. É esse antro folicular que vai fazer a pressão necessária para ter a ruptura do folículo maduro ou folículo de Graafi, tá? Lembrando então que o ovário libera o ovócito, ovulação, a fecundação ocorre aqui nessa região da tuba, tá? Depois de alguns dias, cerca de 7 dias após a fecundação, a anidação vai acontecer ali, né, no útero, nidação, 7 dias pós-fecundação, e na fase de blastocisto, e aí o embriãozinho começa a se desenvolver. Citei que pode haver a chamada gravidez ectópica ou gravidez tubária. 90% dos casos de gravidez ectópica ocorre na tuba, que é quando, por algum problema de idade, movimentos, né, da tuba desacelerado, inflamação, infecção, uma série de fatores pode levar sim a uma gravidez tubária. E uma vez na gravidez tubária não tem o que fazer, não dá para reimplantar o bebê ali. Normalmente tem que se retirar esse feto, esse embrião, para que a mãe seja preservada, porque pode ter o risco de vida da mãe sim. Tá? Uma das únicas formas que eu já vi de gravidez ectópica chegar até o final, por incrível que pareça, é quando essa gravidez foi abdominal. Então, houve a fecundação, em vez de o embrião ir para o útero, ele retornou e caiu no abdômen. Ali ele se fixou em algum local, algum vaso sanguíneo que não comprometeu a mãe, e a mãe ficou grávida, só que do lado de fora. Em determinado momento, quando a criança já era suficiente, saudável, vamos dizer assim, né, desenvolvida para sobreviver algum tempo em incubadora, foi feita uma cirurgia, essa criança ficou em incubadora durante alguns meses até ter liberado e ela sobreviveu, tá bom? Aqui, assim como a vasectomia no homem é a cirurgia de esterilidade, na mulher é a laqueadura, visa cortar e impedir o encontro do espermatozoide com o ovócito. Então o espermatozoide está subindo, pegou o trajeto, tem uma barreira aqui, o ovócito aqui, eles não se encontram. Antigamente era chamado de ligadura ou amarradura de trompas, tá? Por quê? Porque você simplesmente amarrava, ligava, e nesse caso podia haver falhas, o espermatozoide podia passar por essa amarradura, podia fecundar, o embrião podia ficar preso aqui e causar uma gravidez ectópica. Hoje em dia se retira-se essa tuba toda para não ter o menor risco. Não quer dizer que eu preciso tirar o ovário também, mas tem casos que tira o ovário, tira o útero, aí são outros casos, tá? O útero, ele é formado pelas camadas musculares, então você tem lá o perimétrio, o miométrio e o endométrio, tá? Aumentando aqui para vocês. O perimétrio é a camada de fora, o miométrio é a camada de músculo liso que vai realizar as contrações uterinas do parto e também as contrações das cólicas menstruais, e aqui o endométrio, que é a camada variável. É o endométrio que cresce e descama durante um ciclo menstrual, tá? A menstruação é pela descamação do endométrio e não do miométrio, do perimétrio. Essa descamação do endométrio ainda pode causar uma coisa mais séria, chamada endometriose, que é quando aquelas células do endométrio, nem todas elas saem pela menstruação. Algumas delas ficam, inclusive no útero, ou podem retornar pelas tubas, podem ir para os ovários, inclusive pelo abdômen, causando inflamações dolorosas que causam muito sofrimento à mulher, e é uma doença que tem que ser descoberta e tratada para que a mulher tenha uma boa qualidade de vida, tá bom? Aqui nós temos então a visão como um todo, ovário, tubo uterina, útero, a vagina, e eu vou mostrar para vocês agora o órgão, a vulva, que seria a genitália externa feminina, ok? Então aqui ela é formada pelo clitóris, que é homóloga, tá? A mesma origem da glande do pênis. O prepúcio, que é aquela mesma pelezinha que recobre o pênis, existe também na mulher, recobrindo o clitóris. Então você tem que expor a glande do pênis, tem que expor o clitóris também, tá? Mas praticamente quando existe uma excitação e o órgão se enche de sangue, ele já se expõe sozinho. Você tem os grandes lábios, que no homem vai formar a bolsa escrotal, tá? Na mulher forma esse revestimento. Você tem os pequenos lábios, que protegem ali a entrada da vagina, a uretra, que é exclusiva
para a urina, o vestíbulo, que é essa região entre a uretra e a vagina, onde existem as glândulas, tá? De secreção de substância umidificante, lubrificante, tá? Você tem a abertura da vagina e aqui você tem as glândulas de Bartholin, tá? Que também produz uma secreção lubrificante que ajuda no ato sexual, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu vou encerrar essa aula porque eu ainda preciso falar de ciclo ovulatório para vocês. Mas ciclo ovulatório é uma aula bastante detalhada. Então, para que essa aula não fique muito longa, nós vamos continuar isso na aula 13, na aula da semana que vem, tá? Falaremos de ciclo ovulatório, assim encerraremos a fisiologia e daremos início à revisão de genética na próxima aula, aula 13, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até semana que vem. Tchau, tchau!